Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor traga sobre a tua vida o melhor aqui dessa terra e que vitória na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, nos teus projetos, em tudo que diz respeito a você, aconteça. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória, Tu és o Deus que transforma, que abre caminhos, que faz com que as coisas aconteçam segundo o Teu querer. Por isso, Pai, libera do Teu favor, tira pessoas de dívidas, tira pessoas de más negociações, tira pessoas, Pai, daquilo que é cilada, daquilo que vem do inimigo, para tentar, Senhor, tirar dela, para tentar roubar dela daquilo que pertence ao Teu propósito. Por isso, Pai, abençoe essa vida, abençoe sua casa, abençoe tudo que ela tem orado e que ela tem colocado diante de Ti, no nome de Jesus. E nós oramos também para que pessoas que estão pedindo ao Senhor uma sabedoria especial para resolver um problema, uma sabedoria para lidar com algo dentro de casa, no seu casamento, nas suas finanças, que essa sabedoria do céu venha sobre essa pessoa. Ajude-a, Pai, a resolver. Dê a ela a inteligência emocional, dê para ela a visão do futuro, mostra para ela o que ela precisa fazer hoje para que ela caminhe na tua direção e na tua voz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aí junto agora com você, compartilhando de uma palavra profética, de uma palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre lembre-se do que Deus já falou para você. Traga a memória, traga a memória o que Deus tem falado. Eu nunca esqueci das coisas que me marcaram, que Deus falou comigo. Tem coisas pontuais ao longo da nossa vida que Deus fala com a gente, que jamais a gente esquece. Eu tive pelo menos 3 momentos da minha vida que Deus falou muito forte comigo. A primeira vez foi quando Deus me chamou para o ministério. Eu senti Deus falando fortemente comigo que eu precisava abandonar os meus projetos pessoais para agarrar o projeto dele. A segunda vez que ele falou para mim que eu tinha colocado o meu ministério pastoral à frente do meu ministério profético. E a terceira vez que isso também foi muito forte, que Deus falou comigo e que me marcou, foi que havia mais de Deus para a minha vida. Havia mais de Deus para a minha vida. Essas 3, isso são só 3 que estou falando rapidamente aqui para vocês, mas houve muitas vezes que Deus falou comigo, mas essas 3 me marcaram. E toda vez que eu ouvi Deus, minha vida mudou, deu um salto, sabe? Deu um salto, acelerou as coisas, houve mudanças, houve transformação, foi para o melhor. Então eu acredito muito que você tem que dar ouvidos ao que Deus te disse. Você precisa dar atenção ao que Deus te disse. Porque o que Deus te falar vai mudar a tua vida. Entendeu isso? O que Deus te falar vai mudar a tua vida. E claro, não basta você só ouvir. Como diz a palavra de Deus, nós não podemos ser ouvintes esquecediços, mas cumpridores da palavra. Deus falou, movimenta. Deus falou, te mexe. Isso para mim é muito sério quando nós ouvimos o que Deus ele fala conosco. Mas antes de eu entrar aqui nessa palavra, que eu estou até ansioso de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Cirlei. E ela escreveu assim: Deus lhe usou 2 vezes para falar comigo. Em janeiro desse ano eu fui diagnosticada com câncer de mama. Chorei por 7 dias e 7 noites. É difícil. Tomada pela angústia e pelo medo.
No 7º dia me ajoelhei chorando e falei: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas não permita que eu sofra e que a cirurgia aconteça logo. No mesmo instante, senti a presença de Jesus. Em 20 dias fiz a cirurgia, na maior paz, e não senti dor na recuperação. E para a glória de Deus, não precisei fazer nem rádio, nem químio. Agradeço por tudo, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Jesus, Cirlei! Jesus é maravilhoso. Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E não esqueça o que está escrito na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Como você disse, 7 dias chorando, de manhã e de noite, mas a vitória veio. Valeu a pena orar, valeu a pena buscar a Deus, valeu a pena ter fé que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo muda circunstâncias. Amém? E você que está aqui me ouvindo nessa oração, escreve aqui nos comentários: vale a pena orar. Escreve aí: vale a pena orar. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que é 2 Coríntios 1:20, que diz: pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Todas as suas promessas são sim. O que Deus disse, vai acontecer. Ele não muda de opinião. Deus não tem altos e baixos. Ele não é instável. Não, Deus não é instável. Então, tudo o que Ele disse é sim. Vai cumprir. Se Ele falou, é que vai acontecer. Talvez você diga: eu não sei como isso vai acontecer. Deus vai dar o seu jeito. Porque se Ele abriu um caminho no meio do mar, Ele pode inaugurar um caminho novo para você. Ele pode começar algo que nunca foi feito ainda, que nunca foi pensado antes. Ele pode abrir um cargo novo para você. Ele pode lhe dar uma ideia que vai mexer com a sua história, que vai mexer com o seu destino. Por que não? Nós temos que crer nas possibilidades divinas. Quando você entra nessa dimensão de fé e de milagres, onde tudo é possível, onde não existe limites, onde não existe dificuldades, onde você acredita que Deus é criativo, que Deus é todo-poderoso, você sabe que nada pode impedir o agir de Deus. Lembre-se do que Deus disse: todos nós temos promessas que Deus colocou no nosso coração. Todos nós, eu e você. Eu guardo promessas que Deus fez a mim. Eu não sei como essas coisas vão acontecer, mas eu sei que acontecerão. E olha como é um absurdo até a gente pensar algumas coisas, mas tem coisas que foi profetizado para mim, que eu dizia assim: puxa, mas isso a pessoa falou do coração dela, porque isso é uma coisa muito grande, é impossível de ser alcançado, está numa prateleira muito alta, eu não cheguei aí ainda. Mas esses dias eu comecei a orar, e eu comecei a dizer a Deus: Deus, o Senhor pode realizar as suas promessas, o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, o Senhor pode surpreender a mim e a minha família, porque se você parar por um minuto para pensar tudo que Deus já fez na sua vida, você vai, acreditar em qualquer coisa que Deus falar para você, porque Deus já fez tanto impossível. Foram tantas situações difíceis que Ele lhe tirou, Ele lhe abençoou tanto, muito mais do que você imaginou. Quando que eu imaginava que eu poderia escrever um livro? Quando que eu iria imaginar isso? Quando que eu iria imaginar que eu estaria na televisão? Quando que eu iria imaginar que a igreja que eu e a minha esposa começamos em São Paulo se tornaria uma igreja de multidões? Uma igreja gigante? Nós começamos uma igreja para congregar. Tanto que, nós não cuidamos de nada, nem de administração, nem de financeiro, nem de nada, tudo com outras pessoas. Não recebemos nada da igreja, estamos ali, E Deus sempre nos surpreendeu.
Nós pensávamos em uma coisa pequenininha, sabe? Nós pensávamos que teríamos um grupo de pessoas adorando a Deus, servindo a Jesus, e teríamos ali bons amigos, iríamos criar os nossos filhos, e a igreja seria assim, uma igreja pequenininha. Mas as pessoas começaram a vir, e se tornou uma igreja de multidões. Não foi uma coisa pensada ou projetada. Quando eu fui para São Paulo, eu não pensei, sabe, que eu iria entrar na televisão. Eu pensava que era uma mera instrução de Deus, e Deus fez coisas maiores, muito maiores do que eu imaginei. Então eu acredito que o Deus que me surpreendeu até aqui pode me surpreender ainda no futuro. Segura essa palavra aí, porque eu senti Deus nessa palavra. Eu senti muito forte, sabe, nisso que saiu da minha boca agora. Eu creio que foi o Espírito Santo. E escreve aí nos comentários: o Deus que me surpreendeu no passado vai me surpreender no futuro? Isso é forte, eu vou até anotar depois. Porque eu creio que é uma palavra profética para a sua vida. O Deus que te surpreendeu no teu passado vai te surpreender no teu futuro. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Aleluia! Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Você crê nessa palavra? Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Quando demora, quando nos decepcionamos, o relatório médico não está melhorando, pensamentos negativos começam a tocar cada vez mais alto dentro da nossa cabeça e pensamos: nunca vai dar certo, nunca vamos ficar bem, nossa família nunca vai ser restaurada. Esses pensamentos contrários, eles não podem competir com aquilo que Deus te disse. O que Deus te disse tem que superar esses pensamentos. Porque sempre o inimigo vai tentar distrair você do que Deus falou. Distrair você do propósito. Distrair você daquilo que Deus está trabalhando. Eu sei que o que Deus diz é mais poderoso do que o que o inimigo diz. O que Deus diz é mais poderoso do que a tua mente acha, o que você supõe é muito mais poderoso. Muitas vezes deixamos esses pensamentos afogar o que Deus falou conosco. Não deixa isso acontecer. Não deixa o diabo ter esse gostinho. Não deixa o inimigo, ele, de alguma maneira, sabotar você desse jeito. Se você vai permanecer na fé, você tem que lembrar do que Deus disse. Por isso, voltemos às promessas. O que Deus disse? No meu momento de dor, a palavra que me veio, qual que foi? O que Deus disse que vai fazer na minha casa? Aquela palavra daquele profeta que foi liberada para a minha vida, aquela palavra que diz que Deus estaria fazendo uma coisa nova. Eu creio nas coisas novas. Eu creio que Deus me surpreenderá no meu futuro. Eu creio que Deus, Ele fará muito além. Eu creio que Deus me abençoará de um tamanho gigantesco. Por isso, pode não acontecer no nosso horário ou na maneira que pensamos, mas o que Deus prometeu está a caminho. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários: o que Deus prometeu está a caminho, está vindo. Vem, vem, vem para mim, porque Deus disse. Lembre-se do que Deus disse. Mesmo na fome, você terá mais do que suficiente. O que quer que você toque vai prosperar, vai ter sucesso. A economia não é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Você está conectado. Eu tenho dito e profetizo isso. Há uma linha de abastecimento que nunca secará. Qual que é essa linha de abastecimento? Deus. Deus é a minha fonte. Deus é a fonte do meu ministério.
Deus é a fonte da minha vida, Deus é a fonte dos meus negócios, Deus é a fonte da minha casa, Deus é a fonte da minha família, Deus é a fonte. Você crê nisso? Sempre há algo tentando roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração. Mas Jesus disse em João 11:40, não vos disse que se crerdes, verás a glória de Deus? A glória de Deus vem em forma de muitas coisas. Ela pode vir em forma de uma cura. Ela pode vir em forma de uma resposta. Ela pode vir em forma de uma solução incrível. Ela pode vir em forma de ajustes. Ela pode vir em forma de alívio para a alma. A glória de Deus, ela vai se manifestar porque a glória, ela é maior do que pensamos. Deus tem você e eu na palma de suas mãos. Ele não te trouxe tão longe para te deixar. Essa perda, o rompimento, sim, é doloroso, mas não impediu o seu destino. Deus tem um novo começo para você. Ele está prestes a abrir novas portas, trazer novos relacionamentos. Você ainda não viu seus melhores dias, mas você verá. Você ainda não viu seus melhores dias, mas ainda verá. A razão pela qual o inimigo está lutando com tanta força, com tanta brutalidade contra você, é porque existe algo incrível no seu futuro. Você crê? Você crê nessa palavra? Eu creio. Por isso, você está prestes a ver a bênção, o favor, a influência como você nunca viu. Agora, não deixe mais que os negativos o mantenham onde você está. Comece a lembrar o que Deus disse, o que Deus tem dito para você. O que Deus tem dito para você é isso. Comece a louvar a Deus com essa palavra. Comece a adorar com essa palavra. Declare essa palavra em oração. Quando as coisas apertarem para você, você vai dizer assim: Deus disse que a abundância está sobre mim. Deus disse que o novo tempo está sobre mim. Deus disse que fará coisas que eu nunca vi na minha vida. Então eu creio, é nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Essa é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos, onde nesse livro eu falo que Deus também fala através dos sonhos, sonhos proféticos. Talvez você seja uma pessoa que sonha bastante. Esse livro aqui vai te ajudar a entender os sonhos que são de Deus e os que não são de Deus. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Muitas pessoas têm adquirido esse livro porque ele tem sido uma bênção. Aqui é o versículo bíblico, as direções para a tua vida, para o dia. Aqui uma oração para você fazer todo santo dia comigo. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho. Olha que tremendo. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele vai enriquecer a tua fé, o teu emocional, a tua mente, vai trazer mudança de mentalidade. Eu tenho dito que muitos empresários, inclusive parceiros que eu tenho, eles têm adquirido esse livro para dar para os seus colaboradores. Você pode adquirir para dar para a sua família, para dar para pessoas. Você vai ser muito abençoado. Amém? Muito bem. E eu também quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Exatamente, temos uma escola online, onde 2 vezes por semana e 1 vez por mês eu tenho um evento especial dentro dessa academia, onde eu ensino. Eu ensino sobre Deus, ensino sobre intercessão, ensino sobre ouvir a voz de Deus, como aumentar o seu discernimento espiritual. E agora, junho, nós vamos ter um evento de quase 1 semana dentro da academia. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no site da academia e hoje mesmo se tornar nosso aluno, tá bom? Eu também estarei em julho nos Estados Unidos. Junho, estarei em Roma e vai ser uma grande bênção. Eu tenho uma palavra para entregar para os nossos irmãos lá em Roma.
eu estarei entregando essa palavra. As vagas da escola já foram fechadas, não tem mais vaga. E eu estarei em julho nos Estados Unidos. Se você mora nos Estados Unidos, está me ouvindo aqui ou tem amigos que moram lá e eles amam o profético, querem aprender mais, será um dia incrível. Vai ser uma oportunidade também nós nos conhecermos. Eu quero impor as mãos sobre você e lhe abençoar. Se você quiser participar desse evento, entre em contato com a minha equipe, certo? No meu site tem o contato da minha equipe. Entra lá no meu site e conversa com o meu pessoal, ok? Muito bem. E eu também quero lhe convidar amanhã, se Deus me permitir, às 9 da manhã, eu estarei na igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo de Santa Ceia, eu estarei junto com os nossos irmãos e vai ser uma grande festa para a glória de Deus. Também hoje à noite eu estarei em Santo André. Hoje à noite eu estarei na Igreja Batista Central de Santo André às 19 horas e amanhã eu estarei na Igreja Jesus para as Nações em Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Então, 2 dias intensos, hoje e amanhã, vai ser incrível em nome de Jesus. E hoje às 9 da manhã nós vamos lançar, eu vou colocar um trecho de um podcast incrível que eu tive com um grande amigo meu, que vai ser uma bênção na tua vida aí, tá bom? Deixa eu declarar o Salmos 91 e compartilhe, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador na vida de outras pessoas. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e quem não compartilhou essa oração, por gentileza, compartilha aí, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora para que haja vitória em todos os níveis na vida dessa pessoa. Traga transformação, libertação e mudança. Que vitória de Deus entre na família. Que vitória de Deus entre na vida dos filhos. Essa pessoa, Pai, que está tentando um concurso, essa pessoa que está tentando a aprovação, a entrada nessa empresa, nós oramos agora para que ela tenha vitória, ela seja bem-sucedida nesse exame, nessa prova, que o Senhor a abençoe poderosamente no nome de Jesus. Oramos também, Pai, para que o Senhor abençoe a vida desse empreendedor, dessa empreendedora. Não importa se o negócio é pequeno ou se o negócio é grande, nós pedimos uma bênção especial sobre todos os empreendedores que estão aqui nessa oração hoje. Também oramos, Pai, em favor de cada pessoa que é um trabalhador, que é uma trabalhadora, que o Senhor dê forças, que o Senhor proteja a saúde, que o Senhor guarde de todo mal e que o Senhor conduza eles em paz e em segurança. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Me guarda, inclusive, nas minhas viagens essa semana. Senhor, eu te peço,
Me guarda, Senhor, até São Paulo, me protege a mim, minha casa e tudo que estiver ligado a mim. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, seja sobre nós. Nos colocamos diante de ti, nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos à tua vontade e te pedimos, Pai, que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao nosso redor e ao redor da nossa casa. Te pedimos espírito de sabedoria, de inteligência, de poder e de rompimento sobre a nossa vida. E oramos, Pai, para que haja um liberar do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Libera da tua graça, libera do teu poder, Papai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que a operação do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Venha sobre essa casa, no nome de Jesus. Senhor, que a paz, a alegria, a prosperidade, a salvação entre nessa casa. E nós lembramos de tudo que o Senhor tem dito para nós. Por isso, Pai, cremos que o Senhor é quem nos guarda. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe agora com teus contatos, com teus amigos nas tuas redes sociais. Às 9 da manhã, um podcast incrível aqui você vai receber. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida. Que Jesus Cristo toque nos teus filhos, que Jesus Cristo toque no teu casamento, que Jesus Cristo abençoe o teu caminho, que Ele abra portas de favor, um favor em comum venha sobre a tua vida, que o Senhor mande provisão, que o Senhor traga para a sua vida respostas de oração, que caia por terra toda ação contrária, toda maldade, que toda obra do acusador contra a tua vida não prospere, que toda língua mentirosa seja envergonhada. Oramos o nome de Jesus para que a justiça divina toque na tua vida, a justiça divina toque na tua casa, que o Senhor trabalhe levantando as pessoas certas no seu caminho, no seu propósito, no nome de Jesus. Dá-nos da tua sabedoria, Pai. Consagramos esse belo e abençoado dia a Ti e pedimos a condução do Teu Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o sustento do Espírito Santo na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos no 10º dia do nosso propósito, dos 21 dias, crendo na transformação. Eu creio em oração. Você não tem ideia como eu creio. Deus é Deus de milagres. E se você está aqui, espere, porque Deus manifestará na sua vida. E eu não estou falando, talvez isso aconteça. Não, vai acontecer. Porque a Bíblia diz, a nossa fé está na palavra. A nossa fé está na palavra. Ontem eu convidei um grande amigo, eu já tenho uma amizade com ele há mais de 10 anos. Ele é um apóstolo, é um pastor, é também um empresário extremamente bem-sucedido, uma família muito bem-sucedida no sul do Brasil. E quando ele chegou aqui para participar do meu evento, ele disse, uau, o que Deus fez na sua vida? Aí ele disse assim, eu me lembro quando você tomou a decisão de seguir a direção que Deus lhe deu. E ele disse, na época eu achei uma loucura, mas agora, vendo tudo que Deus tem feito na sua vida, eu digo, bendita palavra. Sim, bendita palavra.
É muito poderoso quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue reconhecer a direção do Senhor para a sua vida. Você não tem ideia. As pessoas pensam que uma revelação de Deus, uma palavra profética, uma direção que Deus dá é qualquer coisa. Não, não é. Uma palavra profética, ela carrega um poder tão gigante dentro dela que isso vai te espantar. É por isso que nós temos que buscar as direções do Espírito Santo. Uma das maiores bênçãos que nós temos não é o carro que está na garagem ou os projetos que estão se realizando ou os sonhos que serão alcançados. Você sabe qual que é uma das maiores bênçãos que temos em comum se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? É que aqui dentro reside o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você olha para Ele, quando você ouve a Ele, a tua vida, com certeza, transformará. Você crê? Escreve aqui nos comentários, obrigado Espírito Santo. Vamos começar esse dia adorando o Espírito Santo. Vamos dizer obrigado Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo na minha vida, seja bem-vindo Espírito Santo aqui na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Glória a Deus, Espírito de poder, o Paracletos. Eu quero começar com um testemunho para glorificar a Deus, da Josimara. Ela escreveu assim: há 3 anos e meio, acompanho o Senhor nas orações, das 6 e das 18. E estou com o coração cheio de gratidão a Deus, que operou na minha vida através das suas orações. Eu sofria há 7 anos com sangramentos, pois estava com adenomiose no útero, perdia muito sangue e tive uma anemia muito forte. Numa manhã eu estava ouvindo a oração, quando o Senhor profetizou que Jesus Cristo estava curando uma pessoa ao vivo e que Ele estava tocando no sangue dessa pessoa. Eu disse: Jesus, eu tomo posse do milagre, da cura e da libertação dessa enfermidade. Senti algo muito forte. Jesus Cristo me curou. Já repeti meus exames 3 vezes. Ô irmã, 3 vezes. E as médicas dizem que não tenho mais anemia. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Meu Deus! 7 anos com sangramento. E por isso que ela tinha uma anemia tão profunda. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tenho certeza que dá para dar um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Jesus cura, gente. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. E se você crê, compartilhe essa oração com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos já. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Seja uma bênção na vida de alguém. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Existem algumas coisas que trazem o favor de Deus para a nossa vida. E uma delas é o arrependimento. O arrependimento atrai o favor. Em Lucas capítulo 15, verso 17 ao 20, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que visão maravilhosa, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho pródigo se arrependeu, ele entendeu que a decisão dele foi uma decisão totalmente fora
do destino e do propósito de Deus, quando ele se arrependeu de ter deixado a casa do Pai, quando ele pensou no Pai, quando houve um arrependimento dentro dele, o favor de Deus começou a mudar a sua realidade. E o favor de Deus trouxe uma mudança não só de direção, mas trouxe uma mudança de vida também. Imagina, um menino que tinha sido criado com o bom e com o melhor aqui dessa terra. Tinha tudo na casa do Pai. Aí por rebeldia, por tolice, foi insensato, faltou sabedoria, estava lá comendo com os porcos, vivendo uma vida de escravo, sendo que o pai dele era bem-sucedido. Só que o orgulho, aquilo de não reconhecer que errou, estava mantendo ele nessa situação difícil, nesse desastre de decisão. Mas quando houve arrependimento, o favor de Deus veio sobre a vida dele. E essa parábola, ela é um ensino de Deus para mim e para você, que quando há arrependimento e nos voltamos para Deus, Senhor, eu estava afastado de Ti, mas agora eu vou voltar. Senhor, eu tenho andado no pecado, mas eu não quero mais andar no pecado. Senhor, eu tenho errado, mas aonde eu estou errando, eu não tenho favor, eu quero voltar. Quando há arrependimento genuíno, quando você reconhece o erro, quando você muda de direção e você se alinha à vontade de Deus, as coisas já começam a mudar. Experimenta se voltar para Deus. Nós somos rebeldes por natureza. E se não houver um arrependimento, essa rebeldia vai tentar governar a nossa vida. A gente tenta viver sem Deus. A gente tenta viver fora do propósito de Deus. Mas chega uma hora que o Espírito Santo convence que não é caminho para a gente esse. E que melhor é estar na presença de Deus. Quando há arrependimento, você volta. Não com razões, se justificando, porque isso não é arrependimento. Quando você ouvir ou ver alguém dizendo, eu fiz isso por causa daquele outro. Eu me afastei porque eu vi um escândalo ali na igreja. Ou o pastor me falou tal coisa, o irmão lá me roubou, seja lá o que for. Ei, não houve arrependimento. Quando há arrependimento, você só volta e fica em silêncio. Senhor, eu estou aqui quebrado, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, eu errei, eu me afastei. O único culpado sou eu. Eu estou aqui. Foi o que o filho pródigo fez. E ao fazer isso, voltar à casa do Pai trouxe uma restauração para a vida dele. A restauração que nós buscamos, as bênçãos que você busca, está no arrependimento. Um arrependimento no coração. É você reconhecer: o culpado fui eu me afastei. Eu não soube lidar com as adversidades que apareceram. Eu peguei as minhas bênçãos e fui para o mundo, voltei para a balada, mas eu não quero mais isso. Eu quero Jesus, eu quero voltar. O arrependimento é quando você reconhece, sabe que você saiu de um lugar que você não deveria ter saído. Senhor, me perdoa, mas eu quero voltar. Eu ando distante de Ti, mas eu quero voltar. Quando você decidir voltar, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. E esse favor de Deus vai mudar as coisas. Vai mudar. Aquilo que não está encaixando vai começar a encaixar. A porta que não se abriu vai se abrir. Só que essas coisas são tão periféricas, são tão pequenas. Você diz: como assim pequena? É claro, o maior
é o Espírito Santo na sua vida. Essa é a maior bênção. A maior bênção é o Espírito Santo na sua vida. A maior bênção é a comunhão com Deus. A maior bênção é ter o favor dele sobre você. Sabe, eu me alegro muito com todas as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu só tenho gratidão ao Senhor. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, rico em todas as suas promessas. Sabe, eu começo a pensar em tudo que Deus faz, já me dá vontade de chorar. Meu coração é tão grato, é tão agradecido ao Senhor. Mas eu sei que por mais que Ele tenha mimado a mim, a minha esposa, a meus filhos e ao meu ministério, isso não é nada comparado à presença do Senhor, o favor do Senhor na minha vida. Sabe, eu caminho com o favor do Senhor. Eu tenho a mão dele me protegendo. É mentira do diabo que estamos sozinhos. Você não fica um dia sozinho aqui nessa terra, se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você nunca fica sozinho. Se você tem o Espírito Santo, você está tão guardado, tão respaldado, tão abençoado, que as circunstâncias acabam se dobrando diante da presença que está na sua vida. Você está tão, alinhado com Deus, que Deus está colocando as coisas no seu caminho até sem você pedir. Tem coisas que aparecem no meu caminho, andando com o Espírito Santo, que eu olho assim e eu digo, puxa, mas eu não pedi isso. Eu não estava esperando por isso. Aí Deus coloca aquilo, eu digo, Senhor, por que o Senhor trouxe isso para mim? E o Senhor sempre me responde a mesma coisa. É porque você anda no favor. Quando você anda no favor de Deus, Deus vai colocando tantas coisas no seu caminho, Ele vai adicionando coisas no seu caminho, Ele vai, movendo tantas coisas no seu caminho. É por isso que, mais do que 1000 bênçãos, é você ter o favor, que é estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a vida que nós mantemos em comunhão com o Espírito Santo, é uma vida poderosa. E quando você vai num caminho errado, como você tem o favor, o Espírito Santo está na sua vida, Ele fala com você. E Ele diz, filho, não é esse o caminho, filho. Sai daí. Deus vai tirando as coisas do teu coração, porque você está andando no favor. Ele vai lhe mostrando aonde você tem que pisar, aonde você tem que permanecer. Ele vai lhe mostrando, no que você tem que confiar. Ele vai lhe mostrando como as coisas têm que ser. E Ele vai abençoando a sua vida, que quando você vê, você, teve tantos resultados, e não foi por esforço. Eu não sei o que é, particularmente eu acho que eu reflito tanto a bênção, o favor de Deus, que as pessoas olham para mim, aqueles que me conheciam no passado, e eles dizem, como isso? E eu só digo, é favor. Não, mas tem que ter um segredo, tem que ter uma fórmula, tem que ter um jeito aí, me conta o segredo. Tem. É o Senhor. É o favor do Senhor. É o favor do Senhor. E eu coloco a mão aqui e daqui a pouco aquilo ali está aberto. É o favor do Senhor, não é sorte. Não é sorte, é favor. Porque mesmo quando eu não tinha grandes resultados naturais, o favor já estava sobre a minha vida. E eu vi cada coisa Deus fazer. Eu vi tanto cuidado de Deus na minha vida. Porque a gente sempre pensa que a vida maravilhosa é agora, não é antes, não. Mas antes já era. A provisão do Senhor, a fidelidade do Senhor em todo o tempo, a fidelidade do Senhor em todo o tempo.
o Senhor abençoando, o Senhor guardando. Eu tive livramento de morte, eu tive livramento, eu tive provisão extraordinária. Eu vi a água sair da rocha, não literalmente, mas, sabe, de Deus prover da onde eu menos imaginava. Esse é o Deus que eu tenho crido. Há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento e ela está com uma dor no tornozelo direito, muito forte. E eu quero declarar saúde, não sei se você quebrou, se você machucou, mas eu quero declarar saúde e restauração aí no seu tornozelo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma pessoa que está me ouvindo aí também. Eu não sei o que esse sobrenome quer dizer, Farber, mas o Senhor está visitando, seja nome de empresa ou seja sobrenome. Eu não sei o que significa isso, Farber. Deus está visitando você. Deus está visitando tua casa. Inclusive, se você conhece alguém com esse sobrenome, compartilha com essa pessoa, no nome de Jesus. E há uma pessoa de sobrenome Porto, que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me disse que já deu o livramento para você. Então aquieta teu coração, porque a justiça do Senhor não tarda. Glória a Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de sobrenatural. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também convidar você, quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Inclusive ontem nós tivemos um evento dentro da academia para os alunos. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da nossa academia. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E também temos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas e que certamente vai te abençoar. E se você está começando a sua caminhada com Jesus, duas coisas você tem que comprar: uma Bíblia e um bom livro para começar a crescer e se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site os nossos livros, que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém? Eu sou autor de 18 livros já e eu tenho visto o quanto Deus tem usado esse meu ministério de livros para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, se você quiser crescer no conhecimento, dá uma olhada no meu site, ok? Também quero aqui dizer que estou orando por cada parceiro e por cada intercessor da televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são preciosos e juntos estamos fazendo uma nobre missão. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. E 9 da manhã, eu vou estar trazendo uma importante mensagem. O porquê que reconhecer a voz de Deus é vital na nossa vida. Então, não perca 9 da manhã e depois, às 18 horas, a nossa oração. Estamos no 10º dia do nosso propósito de 21 dias. Não vamos quebrar. Escreve aqui nos comentários, escreve uma frase que eu vou dizer para você agora. Diga assim: Espírito Santo, eu me arrependo de todo o caminho errado que eu tomei na vida. Amém? Só isso. Só que não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. Amém? Não pode ser só palavras jogadas nas linhas dessa live, tem que ser do coração. Diga: Espírito Santo, eu me arrependo de ter andado em caminhos errados. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai santo e justo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Toda a necessidade, todo o clamor, toda a petição, súplicas. E oro agora pedindo uma resposta, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. E toda pessoa, Pai, que se arrependeu de ter tomado decisões erradas, toda pessoa que entendeu que tem que parar de justificar o porquê da sua decisão, de ter tomado um caminho errado, que nesse momento, Senhor, aonde houve arrependimento, que haja o perdão e que essa pessoa venha receber o favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma maneira que o pai do filho pródigo, ao vê-lo, foi a ele. Eu sei, Senhor, que nesse momento está sendo restaurado algo entre os céus e essa pessoa. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo o atrapalho das trevas, todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem sofrido, cesse agora. Senhor, Tu nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, bloqueamos agora todo o poder das trevas que tem se lançado contra a vida dessa pessoa e damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus a toda ação contrária seja quebrada, caia por terra, que as amarras espirituais sejam cortadas, desfeitas, que todo laço de Satanás, toda armadilha, toda tentação seja quebrada agora, todo desejo imundo que não vem do Senhor, que seja agora desfeito no nome de Jesus. Oramos para que a saúde toque nessa pessoa, oramos para que a paz entre na vida dela, a alegria entre na vida dela, a graça, o favor do Senhor envolva a ela, que o Senhor proteja ela, a sua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de toda a sua família e que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. No nome de Jesus Cristo, nós quebramos agora todo tipo de tentativa do inferno de oprimir, todo tipo de ação maligna que tem se metido, que tem de alguma maneira bloqueado os recursos, os projetos, o caminho dessa pessoa. E na autoridade do nome de Jesus declaramos, não prosperará esse mal. Esse mal não prosperará, esse mal não avançará na vida dessa pessoa. Ser livre agora. E que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda endometriose renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal renda-se a Jesus Cristo e que haja cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Nós oramos agora pela cura total e completa e que todo peso espiritual seja removido e que a vida de Deus toque nessa pessoa, que os fardos sejam removidos e que a ação do Espírito Santo traga uma leveza, traga um novo tempo, traga uma nova história, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, abençoo tudo que estiver ligado a você também, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado, ser abençoado, ser visitado no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, 9 da manhã, vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação. Eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth
was becoming, must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy. The storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me. They were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey. Every scar becomes a guide. The mountain is not in my way. The mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken. I've known fear that stole my breath. I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher. Every failure left a mark. And every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon. It learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy. The storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me. They were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey. Every scar becomes a guide. The mountain is not in my way. The mountain is the reason for the climb. For the climb. One day I stopped asking, why me? And started asking, what can I learn? The moment I embraced the fire lost its power to burn. For every challenge holds a gift, though hidden from the eye. The obstacle and destination will never separate all this time. The road